Imagina perder oportunidades de trabalho apenas por ser uma pessoa com deficiência. Muitas vezes, empreender é a saída dessas pessoas para construir um futuro melhor para si. Hoje, no Perfil e Negócios, direto de Brasília, sede do canal Empreender, trouxemos a convidada Elaine de Fátima da Silva, CEO da Opportunity Prime Consultoria e Treinamento, para falar de empreender sendo PCD, pessoa com deficiência. Muito bem-vinda, Elaine. Muito obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui. Prazer todo meu também, Elaine. Bem, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem no Brasil mais de 6 milhões de pessoas com baixa visão. A Elaine é uma dessas pessoas, mas ela resolveu ir além. Elaine, quais desafios você enfrentou no mercado de trabalho por ter baixa visão? Os desafios são muitos, principalmente assim na convivência, e no mercado de trabalho não seria diferente. Afinal, a gente tem que ser produtivo, não é? A gente precisa mostrar resultados. Então, o grande desafio era mostrar que eu podia produzir mesmo, né, tendo uma dificuldade visual grande. Porque muitas vezes as pessoas exigem da gente a performance de quem enxerga plenamente. Então, o grande desafio foi esse, assim, de, apesar da questão visual, mostrar serviço, digamos assim, né? Que a gente era capaz de fazer do meu jeito, da forma que eu conseguia, mas sendo sempre produtivo. Sim. E foram esses problemas que te fizeram abrir a Opportunity Prime Consultoria? Conta essa história pra gente. Então, a ideia surgiu exatamente assim, dessa inquietude, sabe? De saber que na atual conjuntura, né? No momento que a gente vive, ainda existiam esses preconceitos, essas dificuldades, simplesmente por a pessoa ter alguma limitação, alguma deficiência. Então, assim, essa foi a grande motivação para abrir a empresa, para mostrar que as pessoas com deficiência podem e devem ser produtivas, capazes e tem um lugar, né, no mercado. Sim, dentro da sua dor, dentro do seu lugar de fala, você sentiu esse propósito de trazer mais consciência em relação a esse tema, né? Isso, exatamente. Cerca de 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Elaine, como que uma empresa pode ser inclusiva num processo seletivo? Primeiramente, é importante que as pessoas que selecionam os candidatos enxerguem as pessoas com deficiência como uma pessoa, que ela possui uma característica que é alguma deficiência. Nesse sentido, que possa buscar nessa pessoa, contar com essa pessoa no que ela tem de melhor, na potencialidade que ela tem. Então, assim, reconhecer a deficiência, é óbvio, é preciso que se adeque, que se adapte, mas muito mais do que isso, olhar a potencialidade, a formação, o que é que ela tem para contribuir na empresa, no meio onde ela vai ser inserida. Sim. Até porque a população PCD também é um grande mercado de consumo, né? Muitas vezes ignorado pelos vendedores. Como que se muda esse mercado, Elaine? Isso é algo que incomoda demais. Então, assim, eu falo como pessoa com deficiência que é preciso que os empresários, que os colegas aí, empresários, enxerguem esse público. São pessoas que vão ao supermercado, aos shoppings, são consumidoras e que precisam ser respeitadas também, né? É preciso que as pessoas enxerguem essa pessoa com deficiência como um consumidor. Então, assim, acolhê-las, adaptar os locais e muito mais do que uma rampa ou um banheiro adaptado, é a postura das pessoas que irão acolher
essa pessoa que chega ali, que vai ser um consumidor, que vai contribuir para aquela empresa crescer, né? Que afinal as empresas vivem dos consumidores, das pessoas que buscam esse serviço. Então é isso, muito além da acessibilidade atitudinal, aliás, da acessibilidade arquitetônica, é a atitudinal, é a postura das pessoas, é que faz toda a diferença. Sim. E você acredita que a infantilização de pessoas PCD atrapalha a entrada delas no mercado de trabalho? Com toda certeza, porque a gente se incomoda demais com relação a isso, porque é como se diminuísse a gente, olhasse como se fôssemos menores mesmo, né? E a gente não quer isso. A gente não quer ser o coitado, pobrezinho, e também não queremos ser o herói. Nossa, olha onde ela chegou, o que ela conseguiu. Não é isso. A gente busca que sejamos pessoas comuns, como qualquer outro. Uns têm umas dificuldades para uma coisa, outros para outra, mas essa infantilidade, esse mimimi não ajuda em nada, né? É preciso que exijam da gente, sim, que busque o nosso melhor, que potencializa o que a gente tem de melhor para o mercado. Então, nada de carregar no colo, de vamos lá, tadinho, não. Vamos tratar de igual para igual. Somos todos humanos. Com certeza. Sobre a lei versus PCD, vocês sabiam que desde 2015 é garantido por lei a inclusão de pessoas com deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência visa garantir e promover os direitos e liberdades para pessoas com deficiência, visando a sua inclusão na sociedade. Vamos lá, Elaine, sejamos honestas, vamos falar aqui a real, né? A lei de inclusão, ela é realmente aplicada? Olha, é uma lei muito jovem, né? Muito recente, agora no último junho, a gente completou aí 7 anos, né, da Lei Brasileira de Inclusão, mas isso não é motivo para a gente não aplicá-la, né? Porque a gente tem esse hábito, leis que pegam, leis que não pegam no nosso país. Mas ela é muito bonita, a lei ampara, né, vários direitos, só que infelizmente não é plenamente aceita por todos, porque quando se fala em inclusão de um modo geral, parece que é uma obrigação, por exemplo, da escola. Eu que trabalhei 26 anos aí na área educacional, mas não é. A inclusão é em todos os ambientes, né? Na saúde, no mercado de trabalho, em todos os ambientes é preciso que essa lei seja aplicada. E não no sentido caritativo, como um favor. Eu gosto muito de falar, né? Direito é direito, né? Não é um privilégio. Então, é preciso sim que as pessoas conscientizem. E assim, a gente sabe que muito é da ignorância, que as pessoas, ignorância no sentido de não conhecimento mesmo. Então eu penso que é preciso que a gente divulgue mais, propague mais a ideia para que todos conheçam e assim passam a respeitar. Né? Sim, com certeza. E qual foi o maior desafio que você enfrentou para abrir a sua empresa? Assim, o primeiro desafio é uma vida sendo servidora pública, então a gente acaba que se acomoda um pouco, essa é a realidade, porque a gente já tem ali um roteiro a seguir, né, um cronograma, e a gente meio que espera, né? Espera as coisas acontecerem, a gente vai fazendo o nosso trabalho e tal. Então, assim, meu grande desafio era querer fazer algo diferente. Não estava muito satisfeita com as coisas, porque eu acho que o empreendedor tem um pouco disso, né? Uma certa insatisfação e assim, aquela incomodação de querer fazer diferente. Então foi isso assim, que me desafiou, que eu acredito que a gente pode fazer um pouco mais, e pode fazer diferente, pode fazer melhor. Então isso foi a minha grande motivação para levantar e fazer diferente. Né? Sua empresa tem quantos anos? É recente, ela não tem 2 anos no mercado, mas a gente já tem uma história aí, já tem muitos bons resultados a gente já colheu. O que realmente não pode faltar é acreditar, sabe? É aquilo que é preciso ter a vontade de fazer, de acreditar que
nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos têm capacidade. É essa que é a ideia, assim, isso realmente não pode faltar. Então, vamos ver Elaine em ação? Vamos lá! A empresa surgiu muito da minha vivência, da forma que eu tive que me portar diante do mundo, porque eu tenho também limitação, eu tenho deficiência visual, eu tenho baixa visão e sempre foi um pouco difícil, um pouco é maneira de dizer, né? Foi sempre muito difícil a convivência na sociedade, nas empresas, nos locais que eu frequentava. Então, assim, muito surgiu disso, assim, dessa inquietude, dessa vontade de fazer diferente, que o mundo fosse um pouquinho mais leve para quem tem dificuldade. Então, foi a partir disso que a gente começou a pensar, né, como que a gente poderia estar fazendo. Aquela ideia, né? Se a gente não pode pavimentar o mundo inteiro, vamos ali a parte que dá, vamos tentar fazer. E assim, sempre acreditando que a pessoa que tem alguma limitação, ela tem aquela limitação, mas ela não é só aquilo. Ela tem outras atribuições, né? Outras qualidades, outras habilidades e precisa ser desenvolvido. Então assim, eu fui professora, 26 anos trabalhando com crianças com deficiência e via que aquelas crianças cresciam, né? Vão ser adolescentes, adultos e elas precisam entrar no mercado de trabalho, elas precisam ser produtivas, porque senão, para que educá-las? Para ficar em casa, para não ser, né, ser pessoas ativas na sociedade? Então foi daí que surgiu a Opportunity Prime, com esse intuito de capacitar as empresas, capacitar as próprias pessoas com deficiência, né, os PCDs, para serem ativas na sociedade. O que realmente não pode faltar é acreditar, sabe? É aquilo que é preciso ter a vontade de fazer, de acreditar que nós estamos lidando com seres humanos. E os seres humanos têm capacidade. É essa que é a ideia. Isso realmente não pode faltar. É esse ideal, sabe? De que, lógico que a gente não vai conseguir mudar o mundo de uma vez só, mas o que a gente puder, devagarinho, a gente vai fazer. É isso a ideia. Eu penso e eu acredito verdadeiramente nisso, que o que falta nas pessoas é o conhecimento. Então, assim, esse meu lado professor, a gente nunca deixa de ser, né, educador aí para a vida inteira, é isso, assim. Porque eu não posso criticar as pessoas por não saberem. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, que você sabe, que você conhece, porque assim, a gente não vai poder dominar tudo, né? A pessoa com deficiência visual ou física e tal, eu não preciso saber da deficiência, mas eu preciso saber que além da deficiência, para muito além da deficiência, tem um ser humano, tem alguém ali que produz, que é feliz, que quer viver, que quer consumir, que é um consumidor. Então, é isso assim que a gente precisa investir, sabe? Investir em capacitação, em conhecimento, em divulgação de que aquele funcionário, aquele cliente, porque é muito triste, sabe? Quando a gente vai num local, eu tenho essa vivência disso, e que as pessoas acham que a acessibilidade é uma rampa,
é um banheiro adaptado, não é não. Muito mais é atitude das pessoas. Então é preferível não ter uma rampa e ter uma pessoa, né, que te acolhe, que pergunta para você, o que eu posso te ajudar? Isso aí é legal para você? Então é isso. Eu acho que o mais importante é investir em gente. Arquitetônico, a acessibilidade arquitetônica, perfeito, é importante que tenha, mas muito mais do que isso é as pessoas olhar o outro, sabe, como uma pessoa que tem uma limitação, mas é um ser humano tanto quanto eu. Acho que é essa aí que é a grandeza da coisa, sabe? Tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor, primeiramente, é tratar de gente, né? Mais do que o ambiente, do que a estrutura física, é trabalhar as pessoas, a interação, o convívio, sabe, o senso assim de equipe, de nós vamos juntos, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então assim, a pessoa com ou sem deficiência, ela precisa se sentir participante, acolhida, né, fazendo parte, essa que faz a diferença. Especialmente nesse momento da vida, tem muitas dificuldades, mas hoje, com a empresa, com essa nossa vontade de fazer, o que a gente vê é isso, assim, as empresas, os locais, ainda olhar para a pessoa com deficiência pelo que ela tem de menos e não o potencial que ela tem. Então, assim, as grandes barreiras, por exemplo, no mercado de trabalho, é você olhar para a pessoa com deficiência e enxergar nela o que ela tem de melhor. Porque, assim, é muito fácil dizer o seguinte, eu contrato porque a lei obriga que eu contrate, né? Porque as empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar. Mas será que é contratar por contratar? Não é mais interessante que aquela pessoa que vai ser contratada, ela seja um funcionário como um outro qualquer, na potencialidade dela? Porque ganha a empresa, ganha a própria pessoa com deficiência, porque ela vai se sentir integrada, útil, ganha a família dela, ganha a sociedade, ganha os colegas, porque ninguém quer numa equipe alguém que é um peso, né? Então, a partir do momento que eu olho para aquela pessoa e vejo no que ela é boa, no que ela sabe fazer, no que ela manda bem, ganha todo mundo. Essa é a ideia. Então, trabalhar as pessoas em prol do crescimento, do bem comum, de todos ganham, aquela história, né, do ganha, 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 é trazer informação, trazer vivência, trazer a empatia, colocar situações que as pessoas possam sentir na pele do outro, porque é muito simples você ignorar, você ter preconceito, mas hoje alguém tem uma deficiência. Quem garante que o outro, que você não pode estar naquela condição em algum momento? Nós vamos envelhecer, por exemplo, vamos ter as nossas dificuldades. Então, assim, vamos antecipar isso, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos vivenciar um pouquinho da dificuldade que o outro vivencia, que aí a gente vai começar a enxergar, né, aquela história, né? Vamos calçar o sapato do outro para sentir um pouquinho do que ele sente? Fica muito mais fácil, fica muito mais leve para todo mundo. O maior desafio da empresa, o maior desafio que eu acho que para todas as pessoas que têm essa proposta de vida, porque é muito mais do que ganhar dinheiro, do que ter lucro, é um propósito de vida realmente. Acho que o grande desafio é derrubar o preconceito, derrubar essas barreiras do capacitismo, de achar que quem não faz como eu está errado. Quem não sabe como eu sei, quem não aprende como eu aprendo, está fora do jogo. Então, essa aí é a grande lição aí que a gente tem para transmitir para as pessoas e de uma maneira leve, sabe? Pode ser divertido, pode ser leve, pode ser prazeroso, não precisa de ser pesado, difícil, porque as pessoas imaginam que acessibilidade, que inclusão é algo que custa muito,
financeiramente, que custa muito das pessoas, e não é. É mais simples, sabe? É transformar o que parece tão complexo em algo simples, comum, naturalizar a questão. Esse é o grande objetivo aí da nossa empresa. Com toda certeza, sabe, a empatia, naturalizar, usar os termos corretos, porque às vezes as pessoas pensam assim, falar que ele tem deficiência, nossa, não é isso mesmo, pessoa com deficiência. Primeiro vem a pessoa. E deficiência é um dos atributos. Então, quando eu começo a encarar dessa forma, eu vejo em cada ser humano o que ele tem de melhor e o que ele vai ser produtivo. Porque, assim, bem da verdade, todos nós, a gente cresce, estuda, vive, né? E o nosso objetivo é esse, é ser feliz, é se sentir produtivo, integrar na sociedade, tá? Se sentir participante. É isso que todo mundo quer no final das contas. Então, o nosso objetivo é levar isso para as empresas, levar isso para as pessoas com deficiência ou sem deficiência, porque no fundo, assim, a gente acredita que o mundo tem que ser para todos, senão se não couber todo mundo, não vale a pena. Primeiro, assim, a gente pensa naqueles clientes que são, a princípio, digamos, obrigados a contratar uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque, assim, aquela história, né? O que a gente não faz naturalmente, a lei está aí para nos dar uma forcinha. Então, o primeiro a gente pensou nessa clientela. Mas depois a gente descobriu que aquelas empresas assim, mais jovens, sabe, que já têm assim, uma visão da diversidade, sim, elas estão muito mais abertas, né? Então a gente percebe, inclusive, assim, a escolha de a sede ser um co-work, que as pessoas estão convivendo, que tem uma leveza, uma interação, tem esse propósito também, sabe? Assim, então essa foi uma surpresa, uma boa surpresa para nós perceber que tem muitos empresários, principalmente essa galera jovem aí, que já nascem com essa cabeça mais aberta. Então esse também é um público que é bem produtivo assim, para a gente trabalhar, sabe? E lógico que aí é algo muito pessoal, assim, algo que eu gosto muito, são a capacitação nas instituições de ensino, né? Nas escolas, porque eu acredito que quando você trabalha com criança, né? Capacitar os professores, né? O pessoal para lidar na educação também é algo que faz a diferença aí na sociedade. Eu trabalhei 26 anos, né, na Secretaria de Educação com um projeto muito bonito que chama Educação Precoce. São os bebês de 0 a 4 anos de idade. Então, assim, sempre é prazeroso demais, é muito bom, porque a minha primeira formação é em educação física. Então, assim, a gente se diverte muito lidando com as crianças. E a gente percebe que quando a gente trabalha na inclusão, que as outras crianças não veem aquele coleguinha pela limitação. Ele quer brincar, ele quer estar junto, né? Então, assim, eu tenho experiências ótimas, assim, de uma criança que usa cadeira de roda e a outra que não, e virar para mim e falou: tia, deixa eu agora brincar com o brinquedo dele. Sabe, você olhar e falar assim, gente, que lindo, para ela é só um brinquedo. Então, a partir dessa vivência e a questão de orientar as famílias, né, esse meu lado aí do direito, né, de mostrar para as famílias o caminho, olha, por aqui. E era muito interessante porque elas me tinham como referência. Nossa, a tia Elaine conseguiu formar, a tia Elaine fez educação física na universidade pública, né, se fez direito. O meu filho também pode. Então isso foi algo assim que me enchia, sabe? Me preenchia, assim, falou, gente, é isso mesmo, eu tenho algo a dizer. Né? Então, assim, não que eu me sentisse grandes coisas, né? Lógico que não, mas assim, era algo que eu falei, não, vamos aproveitar essa experiência, vamos aproveitar tudo que eu já fiz até hoje, vamos condensar isso numa coisa boa, né?
vamos pôr isso no forno e vamos ver o que dá. Então, assim, toda essa bagagem, desde da questão do direito da pessoa com deficiência, que eu sempre orientei muito, né, lá na escola, essa vivência da psicomotricidade, de olhar pro lado bom da criança, sabe? Assim, por aquilo que ela tem de potencial e vambora. Foi a partir daí que a gente falou assim, não, gente, essa criança, ela tá hoje comigo, ela é um bebê, mas ela vai crescer. E aí? Tem que valer a pena tudo que eu fiz até aqui. Eu preciso que ela seja grande lá na frente, né? Em todos os sentidos, não só em estatura, né? Mas que ela se sinta produtiva, porque assim, é pesado muitas vezes, né, para as famílias e tudo, mas quando elas conseguem perceber que é possível, aí a coisa fica mais leve, fica mais divertida. A educação física me ensinou que pode ser divertido e leve, o direito me ensinou que não é um privilégio, o direito não é privilégio, é uma conquista que a gente precisa lutar e fazer por onde. E, né, a questão das famílias, aí, a mediação e tudo isso. E aí, o que isso me habilita a tocar esse projeto, a tocar a Opportunity e levar esse projeto adiante? É exatamente isso, assim, é que a gente vai criando uma certa sensibilidade para a questão. Então, assim, quando um cliente liga e fala assim, eu estou precisando contratar aqui X PCDs para a minha empresa, aí eu digo o seguinte, assim, peraí, você quer X PCDs para... Né? Porque assim, eu já ouvi relatos assim, que chegaram até mim, que dói muito a gente ouvir, tipo assim, do empresário falar assim, não, eu só preciso da pessoa com deficiência, ela não precisa nem vir aqui, eu pago, mas ela não precisa vir aqui. Aí você fala assim, opa, peraí, como assim? Sabe, não é esse o objetivo. Então, muito mais do que contratar simplesmente a pessoa com deficiência, o que a nossa empresa leva até os colegas aí, empresários, é isso, assim. Vamos ouvir primeiro, vamos fazer uma palestra, vamos conscientizar antes de qualquer coisa. Quais são as vantagens, o que a gente precisa de adequar e adaptar? Vamos capacitar a equipe para receber essa pessoa, para que de fato ela seja ali, de fato e de direito, né? Uma pessoa ativa, produtiva, né? Então a gente trabalha muito nessa linha, né? A inclusão produtiva da pessoa com deficiência. Não adianta simplesmente contratar por contratar. A acessibilidade não é só arquitetônica. Isso a gente tem que pacificar aqui a ideia, né? É importante que tenha o piso tátil, a rampa, a barra, mas muito mais o que realmente inclui é a postura. É a postura das pessoas diante a dificuldade, diante do diferente. É isso que verdadeiramente inclui. A gente chama, né, de acessibilidade atitudinal. Então, é a atitude das pessoas de não ter medo de perguntar, de ofender, né? Não rola isso não. Vamos tratar as pessoas naturalmente. São pessoas que vão errar, são pessoas que vão acertar e que elas querem ser tratadas de igual para igual. Não assim, então é tudo igual? Não. Né? Somos iguais nas nossas diferenças, né? Então, assim, respeitar que eu, por exemplo, eu tenho limitação visual, então eu não dirijo. Mas você pode dirigir para mim? O outro pode... eu tenho aí os meios de transportes que me levam. Então, assim, lembrar que existem formas, que as pessoas não são iguais, não são, né? Cada um tem uma habilidade maior do que a outra. Quem tem deficiência, quem tem limitações, tem limitações. Mas e o que mais? E o que mais a gente pode fazer juntos? E juntos, acho que é a palavra, sabe? É essa a nossa proposta, é estar juntos. Igual eu fiz a referência lá das crianças, muitas vezes você não precisa falar muito, elas se entendem. Então essa que é a questão, sabe? Quando as pessoas estão convivendo né, no trabalho, que é o lugar que a gente passa a maior parte da nossa vida mesmo, e o grupo está ali aberto, né, a equipe está aberta ali para interagir,
as alternativas vão surgindo, o como vai surgindo, e a gente ali só dá um implemento, mas as soluções vão aparecendo. Essa é a nossa crença e é nisso que a gente trabalha. É aí que entra uma outra faceta da Opportunity, que é isso, oficinas, sabe? Workshops, oficinas, para você vivenciar o que o outro passa, né? Então, assim, eu já tive situações que a pessoa se recusa terminantemente a sentar, por exemplo, numa cadeira de roda, numa dinâmica, não, dá azar, eu não vou sentar numa cadeira, um adulto, com essa fala. Então, assim, você vê que teve, sabe, aquelas crianças que vivenciaram o contato com a pessoa com deficiência, não vai ter isso daqui para frente, mas essa falha que ocorreu, né, dessa vivência, porque quantos de nós não estudamos, por exemplo, não vivenciamos com pessoas com deficiência? Isso está sendo agora. Então, é o melhor momento para a gente levar essas pessoas, mostrar a cara, sabe, assim, de que é possível, vão embora. Não é fácil, não é fácil. Não vou dizer para você que é algo simples, né? Mas a partir do momento que a gente vivencia um pouco, que a gente muda o padrão, sabe? Muda o olhar. Então, e uma vez eu ouvi, inclusive, de um juiz assim, que falou, né, para mim assim, Elaine, você como advogada agora, o judiciário e tudo, a gente sabe que não é fácil. Então vamos fazer o seguinte, todo mundo mete o pé na porta. Mete o pé na porta também, força e bora entrar. Então, isso sempre me moveu, isso sempre motivou. Porque, assim, se com a educação, o pedir não vai funcionar, vamos criar uma maneira, né? A gente fala pé na porta, mas assim, vamos fazer com a educação, mas vamos passar a porta para a porta abrir, sabe? Porque essa ideia, nós estamos aí, comemoramos esse ano, né, 7 anos da Lei de Inclusão, mas até hoje tem gente que nem conhece, sabe? Parece que é algo assim. Não, tem que naturalizar, tem que trazer isso para o conhecimento das pessoas, as pessoas precisam vivenciar para ver que não é esse bicho todo, não, sabe? Não é complicado, não, é mais simples. Se a gente ajudar, se a gente estiver junto, eu até estava falando ainda há pouco assim, ninguém com deficiência, eu falo isso como pessoa com deficiência, quer que carregar no colo, não. Nunca quis que ninguém me carregasse no colo. Mas dá para ficar do lado ali, que se a gente pedir, dar um grito, alguém ajuda? Essa é a ideia, sabe? Tirar esse mito que a pessoa com deficiência é sossegada, ou não quer nada, ou então é um herói. Nossa, você viu, ela formou em direito. Não. A gente quer ser visto como uma pessoa comum, como um trabalhador, que pode ser demitido como qualquer outro se fizer besteira, sabe? Que quer ser premiado quando tiver sucesso no que fizer. É isso aí, essa é a pegada assim, que a gente quer levar. As empresas, digamos assim, o mercado, de uma forma geral, precisa se adaptar. A inclusão está aí, a lei está aí, se a gente não fizer vai ter multa mesmo. Então por que não tirar a vantagem disso? Certo? Então, por exemplo, um restaurante que é obrigado a fazer um cardápio em braille. Beleza, faz. Então vamos lá, vamos apresentar as pessoas que têm deficiência visual para ir àquele restaurante, porque já tem que adaptar mesmo. Então a estratégia, o que a gente quer é isso, assim, eu tenho até um sonho assim da gente chegar a criar até um selo de acessibilidade, sabe? Para as pessoas saberem que naquele lugar tem pessoas que vão acolher, independente se não tem o cardápio braille, mas vai chegar e vai dizer, olha, tem isso, o que a senhora quer, como é que eu posso te ajudar? Porque é tão simples. Se eu não sei como fazer, eu pergunto. A frase é simples, como eu posso te ajudar? Certo? Então, assim, o sonho é que as cidades sejam acessíveis, que os locais sejam de fato para todos, porque a gente ouve dizer, né? Não, aqui acolhe todo mundo, essa escola é para todo mundo e tal. E, infelizmente, não é isso que a gente ainda vê. Então, nosso intuito é que a gente leve para o maior número de estabelecimentos, de empresas, de locais, que é bom, vale a pena incluir todo mundo. Dos grandes desafios aí do empreender é acreditar que se todo mundo tem que matar um leão por dia, a gente precisa matar 2.
Elaine, e o que foi mais desafiador para você? Abrir a sua própria empresa ou enfrentar o preconceito? Eu vou te confessar uma coisa. As duas coisas são muito difíceis. Não é fácil abrir empresas, não é fácil enfrentar preconceitos. Mas, assim, abrir empresa foi um sonho, sabe? Assim, algo que parece que a gente é mordido assim por um bichinho e enquanto a gente não realiza aquilo, né, não sai da gente. Sim. E o preconceito, eu acho que nós vamos ter que trabalhar com ele a vida inteira, né? Infelizmente, é algo que a gente, desde muito cedo, começa a vivenciar isso, mas não podemos paralisar. Então, eu sei que já enfrentei muito, ainda tem muito pela frente, mas isso não me congela, isso é o que me faz avançar um pouco mais. E Elaine, você vê que as pessoas com deficiência não são vistas como humanas pela sociedade? É aquela velha história, né? O discurso é tudo muito lindo, é tudo muito redondinho, é muito perfeito. Mas, infelizmente, as pessoas olham um pouco torto, sabe? O tom é um pouco diferente. Porque as pessoas vivem no ideal, né? O ideal das pessoas brancas, lindas, inteligentes. Então, fugir um pouco desse padrão, o olhar é torcido. Então, assim, é algo que ainda balança um pouco a gente, sabe? Não é fácil, com certeza. E o que é que você faz nessas situações? Então, a gente ergue a cabeça e segue. A gente passa a acreditar mais na gente, porque eu penso o seguinte, assim, dos grandes desafios aí do empreender é acreditar que se todo mundo tem que matar um leão por dia, a gente precisa matar 2, mas a gente vai criando as nossas estratégias e vai seguindo. A gente não pode parar, até porque, né, de uma forma ou de outra, a minha vivência me trouxe isso, a gente é um pouco exemplo, sabe? Assim, eu que lidei com a educação, então, assim, quantas vezes eu ouvi, assim, de uma mãe, se a tia Elaine conseguiu chegar lá, o meu garoto também vai, sabe? Então, assim, isso é algo que é grandioso, assim, pra gente. Mas sabe que eu te perguntei como que você reage em relação ao preconceito? Porque eu sou uma mulher negra, cabelo crespo, lábios grossos, nariz largo. Então, a depender do lugar ali que eu estou, também sofro preconceitos e eu reajo de acordo com o meu humor, tá? Então... Desse jeito. Se pegar no bom dia, vai ouvir uma resposta. Se pegar no mau dia, sai de baixo. Tem que sair, né? Exatamente. Tô errada. É isso mesmo. E é assim que as pessoas precisam encarar a pessoa com deficiência, sabe? É um ser humano comum. Vai ter dia que vai estar legal, vai ter dia que nem tanto. E às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas como é que eu vou falar? Eu posso falar que ele tem deficiência? Às vezes fala com a pessoa do lado e não pergunta as coisas para a própria pessoa com deficiência. Então, assim, isso é muito desconfortável, sabe? Então, assim, somos pessoas como qualquer outro, sabe? Assim, tem momentos bons, momentos nem tanto, mas... E querem, de fato, ajudar mesmo? É só perguntar, né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente chega? Como é que você quer que te trata? Como é que você quer que fala? E aí a gente reage na medida, desse jeito. Somos diversos, né? Com Uma das coisas mais bonitas que a gente tem no mundo, na sociedade, no Brasil, é a nossa diversidade. É a nossa grandeza, né? A grandeza é nossa, é essa. Pois é, né, Elaine? E a gente viu na reportagem um impacto que tem a sua empresa. Conta um pouco pra gente de como a Opportunity Prime Consultoria muda vidas. Então, o grande lance, sabe? O grande barato, assim, da empresa é exatamente isso, sabe? É mostrar para os empresários, para as equipes que irão receber a pessoa com deficiência, o próprio deficiente que vai estar ali inserido, que pode ser leve, sabe? Pode ser divertido.
porque incomoda muito aquela ideia, eu vou contratar porque afinal a lei me obriga, né? Então não, vamos contratar porque essa pessoa vai trazer um benefício para a nossa equipe, vai ser uma engrenagem importante aqui para o nosso sucesso, porque o que a gente não quer é ser peso de porta, sabe? Aquela pessoa que fica ali por estar. Não. Então, eu penso que a grandeza, assim, a ideia, né, a vantagem da nossa empresa é exatamente essa. É mostrar que todos ganham. Ganha a pessoa, os seus familiares, né? Porque ela vai se sentir útil, participante ali da vida social, vai se sentir colaboradora, ganha equipe, porque é muito chato, né? Ter alguém ali na equipe que a gente tem que carregar, não é legal. E para a empresa também, porque muitas vezes a gente vê assim, contrata, mas deixa aí no cantinho. Não, vamos contratar porque é uma pessoa que vai nos ajudar, que vai somar. Essa é a filosofia do nosso trabalho, é nesse sentido. Fantástico, até porque hoje já tem dados que mostram que uma equipe mais diversa traz mais rentabilidade para a própria empresa, não é isso? Com certeza. E você, como mulher, mãe, PCD, teve que criar estratégias para se impor como CEO, certo? Sim. Conta um pouco pra gente. A cada dia a gente tem que acordar, sabe, e falar assim, peraí, eu dou conta, eu vou lá que eu dou conta, porque não é fácil, sabe? Porque se a gente se acomodar, eu vou ser muito sincera com você, a gente não sai de casa, sabe? Se eu pensar nas dificuldades de locomoção, do trato das pessoas, que às vezes nem sempre é muito amistoso, né? Mas o desafio começa dentro da gente. Então, assim, tem que levantar e falar, agora vamos, sabe? E a ideia é essa, assim, se impor no sentido, assim, de que o olhar do outro, a percepção do outro é que, nossa, olha, ela tem algo a nos dizer, nossa, olha que interessante, vamos parar para ouvi-la? E assim, eu acredito que a minha vivência, aquilo que eu já caminhei, é a mola, sabe? Assim, não que a gente é grandes coisas, não é bem isso, sabe? Mas assim, a gente tem que acreditar na gente, sabe? Claro. Que tudo que a gente construiu até aqui valeu a pena e que, como diziam as minhas mãezinhas, né? Se a tia Elaine conseguiu, todos os outros também conseguem, sabe? Então é essa que é assim, a nossa grande motivação. Sim. E qual a dica que você pode dar para administrar uma empresa de consultoria? A dica é assim, sabe? É ter bons colaboradores, pessoas alinhadas com o nosso pensamento, que acreditam, né, na pessoa, no ser humano, sabe? Assim, porque muita gente, inclusive assim, colegas, sabe, que lidam com pessoas com deficiência, ainda olha para a deficiência. Então, assim, eu gostei demais quando mudou a nomenclatura, sabe? Por que hoje PCD? Já parou para pensar? Por que pessoa com deficiência? Porque primeiro vem a pessoa e depois ela tem uma deficiência, como ela tem X de altura, como ela tem tanto de peso. Então, assim, é uma pessoa. É uma pessoa. Antes de tudo. Antes de tudo, é uma pessoa. A partir disso, aí as demais coisas a gente vai abrindo, sabe? Mas primeiro olhar o ser humano na sua integralidade, com os seus potenciais, com as suas limitações. Mas primeiro vem a pessoa. Essa é a abordagem assim que faz a diferença. Eu não sabia disso. Eu não sabia. E essa mudança tinha sido por isso. Sim, sim. A ideia é primeiro trazer a pessoa e depois o que ela traz? Ela traz uma deficiência. Né? E a gente precisa, sim, é claro, reconhecer essa deficiência. Por exemplo, não vou entrar numa empresa que eu vou dirigir um carro, não dirijo, né? Mas me põe um computador adaptado, me dê uma outra função que eu mando bem. Então é isso, é olhar para o ser humano assim, ó, nisso e nisso, não posso contar com ele, beleza, mas vem cá, o que eu posso contar? Nisso, sabe? Então quando as pessoas, as equipes, as empresas
tem essa percepção, é o ganha, ganha, ganha. Como qualquer outra pessoa, né? Que tem suas qualidades também, Sim. né? E que estão mais adaptadas para ter alguma função em relação a outras, não é isso? Sim, com certeza. Desse E jeito. quais preconceitos você precisou desconstruir para empreender? Pois é, essa é uma pergunta importante. O primeiro preconceito que a gente precisa de quebrar é a gente com a gente mesmo, sabe? Porque a gente fica assim, será? Será que eu vou abrir uma empresa? Será que as pessoas vão confiar que é possível, né? Então, assim, a partir do momento que a gente confia, a gente transpira isso e aí a gente consegue que as outras pessoas confiem também, sabe? Então, essa é a... E foi muito legal, assim, é algo que eu, se tiver oportunidade aqui de comentar, Claro. o quanto a educação me ajudou nisso. Esses 26 anos na educação me trouxeram isso, porque eu acho que empreender também é isso, né? É educar as pessoas, é mostrar um caminho. Então, a educação tá permeando aí, a educação faz a diferença. No fundo, é isso que a gente está fazendo, né? Ensinando um pouco as pessoas, trocando com as pessoas, porque, como você acabou de dizer, isso você não sabia, né? Então, isso você não sabe algo que eu sei, e eu sei algo que você não sabe, e aí é na troca que há a grandeza e, né, a mudança que a gente tanto espera aí na sociedade. Com certeza. Você falou da questão da professora, né? Eu queria saber, da Elaine professora a Elaine empreendedora, o que mudou? Muda o enfoque, sabe, assim, porque a gente, enquanto professor, e no meu caso, né, com crianças bem pequenas, pegar na mão, né? Vamos juntas, e eu sou professora de educação física, né? Então, assim, vamos brincar, né? Vamos brincar, vamos ser divertidos. E como empreendedora, eu não quero perder essa característica, porque falar de deficiência, muitas vezes, é algo pesado, parece tão difícil. Eu queria tanto, mas eu não dou conta, eu não estou preparada, a empresa não tem como. Não, é mais simples. Parece que as pessoas fazem ficar muito complexo assim para ser difícil, e então tem a justificativa de não fazer. E o que a gente quer desconstruir é isso, sabe? Pode ser leve, pode ser divertido, sabe? A gente pode crescer todo mundo. Então, assim, da professora para a empresária, eu acredito que a essência não mudou. A essência é sempre acreditar no ser humano, acreditar na sociedade para todos, né? Essa sempre foi a nossa bandeira e eu não quero perder isso nunca. Sim. E qual conselho, Elaine, você daria para quem é PCD e quer empreender? O conselho é assim, é difícil, né, dar conselho para as pessoas, porque cada um, né, vê o mundo de uma forma, com as suas dificuldades, então assim, mas o que eu poderia dizer aqui? É que primeiro, dificuldades temos todos, sabe? Então tem hora que a gente vai ter que bater o pé na porta para entrar? Vai. Tem hora que a gente vai pedir licença para entrar com a educação? Vai. E tem hora que vai dar certo, tem hora que não vai dar certo, tem hora que a gente vai... não dou para isso, vou desistir. Então, assim, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer assim, algo que eu fiz dentro do Sebrae, que foi um divisor de águas, foi inclusive o Empretec. Que foi muito bacana. Eu quis desistir várias vezes, porque é algo assim que te tira do lugar, sabe? Daquela acomodação, mas foi muito, muito, muito importante. Então, assim, o que eu posso dizer é que fácil não vai ser, mas não vai ser para todo mundo. Não é só porque tem ou não tem deficiência, não. Eu acredito que os desafios estão aí, estão postos, mas a gente gosta de desafio, sabe? Desafio é algo que sempre me moveu. Na faculdade, sabe? Na escola, nas coisas que eu tinha que fazer. Então, é um lugar conhecido para mim, do desafio. E é o que eu digo para qualquer pessoa.
principalmente aquela que tem alguma deficiência, que não se limite mais do que a limitação já traz, não se reduza a sua limitação, né? Então eu gosto muito de dizer assim, realmente eu não enxergo muito bem. Beleza, isso é fato, mas as outras coisas eu mando bem. Sabe? Eu falo, por isso que eu fui para advocacia, sabe? A gente conversa, a gente gosta de falar, o professor fala pra caramba. E assim, é isso, a gente olhar o lado que a gente tem melhor, sabe? E potencializá-lo, e fazer valer, e mostrar que viemos, sabe? Porque, e pensar também assim, eu sempre pensei nisso. Eu tô com toda a dificuldade abrindo o caminho, mas a gente está pavimentando para os próximos que vierem ter um pouquinho mais de facilidade, sabe? Então eu acho que essa é a grande missão. Até para a gente transformar nossa sociedade numa sociedade realmente para todos, uma sociedade melhor, né? Isso, exatamente. Mas sabe que você falou do Empretec? E eu fiquei até surpresa que eu também fiz o Empretec, né? Empreteca! Somos empretecas. E é legal para o pessoal de casa saber que é um excelente curso de empreendedorismo do Sebrae, né? Sim. É uma imersão muito transformadora, Fantástico. né? E que vale a pena vocês conhecerem, tá? Olha, Elaine, foi uma honra imensa te receber aqui conosco, aqui no Perfil e Negócios, e quero muito conhecer mais da sua consultoria. Espero que você volte mais vezes e tenho certeza que seu trabalho muda a vida de muitas pessoas, muda a nossa sociedade para muito melhor. Parabéns! Eu que agradeço a oportunidade e uma alegria muito grande poder estar aqui. Obrigada. E, gente, lembrando que a Elaine é parceira do Instituto Um Toque Muito Especial, focado em formação de profissionais, familiares e todos aqueles que querem aprender e acolher as pessoas com alguma deficiência. E como a própria Elaine me disse dos bastidores, não pode até poder. Não foi isso? Isso, esse é o nosso lema. Não pode até poder. Exatamente. Então, gente, até o próximo Perfil e Negócios comigo, Maria Gal, e mais um convidado inspirador. Afinal, assistir ao canal Empreender já é um bom negócio, né? Até a próxima.